Oi, meus amigos, como vocês estão? Essa é a primeira vez que eu venho aqui em um vídeo longo falar única e exclusivamente de um livro só. Pra vocês terem noção da grandiosidade desta pérola deste livro. Eu confesso que eu ia tentar ser cult e trazer um cafezinho pra tomar, mas está muito calor em São Paulo, então nós vamos tomar vitamina de morango. No mês passado, eu li Dois Irmãos e me impactou de uma forma. Então hoje nós vamos falar dele. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Lia e esse é meu canal Jovem Lia também no Instagram e etc. Tenho uma notícia maravilhosa. O Jovem Lia acabou de fechar uma parceria com a Global Editora. Que coisa maravilhosa! Ou seja, nos próximos meses vamos falar muito sobre os livros da Global. Então me sigam, porque esse ano vai ter muito conteúdo aqui. Sobre Dois Irmãos. Um amigo me indicou, falou que queria ler. Eu falei, ainda vamos comprar pra gente ler juntos, não sei o que lá. Acabou que eu li, ele ainda nem leu. Falei que eu ia emprestar e o livro tá aqui ainda. Eu já tinha visto por aí algumas capas do Milton Atum, mas nunca me interessei pra comprar. Ninguém nunca tinha falado nada pra mim e tinha passado batido. Até que eu li a sinopse dos Dois Irmãos e me interessou muito. Eu vou evitar dar spoilers, eu vou contar um pouco por cima e vou contar o que eu achei, a minha humilde opinião, porque eu quero muito que vocês leiam o livro. Vou começar apenas dizendo que foi eleito o melhor romance escrito nos últimos 15 anos. Se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Jabuti em 2001, foi vendido em mais de 12 países, algo do tipo. O livro se passa em Manaus, na época do regime militar, e a gente acompanha os gêmeos Yakub e Omar, que é o mais novinho. É meio Ruth e Raquel, Caim e Abel, meio um lance assim, entendeu? Eles são inimigos. Logo no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele termina com uma pergunta que a mãe deles, que é a minha personagem preferida, inclusive depois eu falo sobre isso, que a mãe deles faz, que é: os meus filhos já fizeram as pazes? E aí a gente vai entendendo. É sensacional. Eu fico ansiosa pra falar, eu não consigo falar, mas eu vou resumir pra vocês. Eu vou ler a sinopse porque vai dar pra vocês entenderem melhor. Dois Irmãos foi publicado, mas não conta nada da história aqui não, gente. Nem adianta eu falar pra vocês. Por que esse livro é tão interessante? Eu acho a escrita fenomenal. Assim, eu nunca vi nada parecido. Eu sou leitora há 15 anos e eu nunca vi nada parecido com isso. É uma escrita tão sensível, é uma escrita tão envolvente, tão bonito, é bonito. Sabe quando você pega um livro e você fala assim, caralho, que coisa bonita? É isso. Eu chorava enquanto eu lia de prazer. Ah, eu lia porque a história é sensível? Não, porque é tão bom que eu me sentia de fato honrada em poder existir e ler este livro. São gêmeos, mas são completamente diferentes um do outro, assim como a grande maioria dos gêmeos, imagino eu. Quanto o Yakub é um pouco mais... É muito difícil colocar aqui como uma coisa meio Ruth e Raquel, sabe? Tô falando de Ruth e Raquel, mas eu nem assisti a novela, tá? Eu tô usando o estereótipo. Raquel é um estereótipo meio gêmea boa e gêmea má, não é? Mas aqui é muito difícil a gente conseguir colocar o gêmeo bom e o gêmeo ruim. Ambos fazem coisas ruins, ambos são cruéis um com o outro. Os personagens são tão realistas. As pessoas reais não são apenas boas e apenas ruins, né? As pessoas... Nada no mundo é preto no branco. Tô com uma resenha aqui no computador pra me ajudar. Porque vocês sabem que eu fico só falando sobre o quanto me impactou e o quanto eu acho maravilhoso, mas aí vocês querem saber a história e eu não falo nada. Quem faz parte desse ciclo deles? A mãe Zana, o pai Halim, os gêmeos, a Domingas, que é a empregada doméstica, e o narrador, que a gente vai descobrir mais pra frente quem é. Esqueci da irmã. Enfim, tem uma irmã também, que é a Rania. Gostaria de dizer que não, mas eles tomam partido sim. Enquanto a irmã e a mãe tomam partido de um lado e ficam do lado do Omar, o Halim, a Domingas e o narrador estão do lado do Yakub. No início pode até ser que você tome um partido também, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você leia assim, lá. Na infância eles não se bicam, a gente vai entender o porquê isso acontece, conta um pouco, imagino que existam mais coisas por trás, sendo bem sincera. Conta um pouco do que acontece até chegar ali o momento presente. A história começa contando sobre a volta de Yakub do Líbano, e a gente entende o porquê ele foi para lá, e isso que é interessante. Essa parte eu vou contar porque eu acho que não faz diferença na história, mas se você não quiser ouvir, você pode pular até o minuto que eu vou colocar aí na tela, talvez. A gente mais pra frente entende que a família mandou o Yakub pro Líbano para que coisas maiores não acontecessem com eles. Foi uma tentativa de salvar essa relação entre os irmãos que já estava
uma catástrofe. Se eu não me engano, a primeira vez que algo acontece quando um dos irmãos fica com uma garota que ambos os irmãos gostavam. É exatamente isso. Yakub fica com uma menina que o Omar também gostava. E aí o Omar quebra uma garrafa de vidro na cara dele e forma uma cicatriz que fica a vida inteira, e essa cicatriz é uma grande marca na história que você vai entender se você ler e você vai ler. A partir daí, essa relação, que já era ruim, vai ficando cada vez pior mesmo, como se fosse um efeito dominó. As coisas vão acontecendo e as coisas vão aumentando e aumentando e aumentando de um nível que você acha loucura. O que eu achei mais maravilhoso no livro, e o que eu tenho certeza que você também achar, porque é o mais maravilhoso no livro, construção dos personagens de forma sensível, que tenha um tato muito grande, coisa que eu nunca vi. Isso que eu quero dizer com eu nunca vi nada parecido antes. Eu nunca vi personagens tão bem construídos. Um pouquinho antes eu falei pra vocês que a Zana era a minha personagem preferida, e é exatamente por isso. Ela é, sem dúvidas, a personagem mais realista da história. Acho que eu posso colocar assim. Os sentimentos dela, pela visão desse narrador, né, porque enfim, é a visão dele que a gente vai ter sempre. A gente não sabe se ele tá ali tomando um partido, o que eu acredito que sim, sendo bem sincera. A mãe que tá perdida no meio desse fogo cruzado entre esses filhos. E é, assim, doloroso. As primeiras vezes que eu chorei lendo esse livro foram lendo as falas dela e os sentimentos dela, e enfim, tudo relacionado a ela, porque dói no fundo da alma. O personagem do Halim, que é o pai, também é um personagem que me chamou a atenção. Ele toma partido e ele não faz a menor questão de esconder. Ele odeia o filho caçula. Tipo, ele odeia mesmo. A ponto de, assim, eu não vou falar porque eu quero que vocês leiam, que droga, eu não posso falar nada. Enquanto a família toma partido, a gente também toma. Eu quero que vocês leiam e depois, quando vocês chegarem no final, se vocês tomarem algum partido, vocês me contem. Acho que justamente por ser um livro que fala principalmente de relações, tem muito a ver com o contexto de relações que eu tenho e que você tem e que essa pessoa tem. Já que a gente tá falando de relações, vamos falar sobre os personagens de novo. Zana é uma mulher triste, é uma mulher que tá sofrendo muito com a perda do filho e com a volta do filho e com a relação ferrada que os filhos dela têm. O Halim, que é o pai, é um homem cansado, ele sente raiva, ele tá frustrado, ele tá perdido. Mas ele é um personagem que... ele é um pouco mais prático que a Zana, vamos colocar assim. A Hanya é uma personagem que eu falei que ela era apagadinha, coitada, porque ela é um pouco mesmo. Mas eu acho que ela chamou a atenção na medida. Ela podia ser uma personagem bem mais chata, tá? Mas não, mas ela é uma boa personagem. Nenhum personagem aqui é ruim. Nenhum. Mas que eles façam algumas coisas ruins, eles não são pessoas ruins, eles não são personagens ruins. A Hanya, ela é louca pelos irmãos dela, ela é maluca, é até um pouco esquisito pra falar a verdade. Então o sonho da vida dela é ter um homem como os irmãos dela, ela tem 30 mil pretendentes, mas ela não quer nenhum, porque nenhum trata ela como os irmãos dela tratam, ninguém é tão bom quanto os irmãos dela, é bem esquisitinho. Os irmãos a gente já falou, e eu acho que vocês vão ter que ler pra entender as camadas deles, porque não tem como eu falar muito sobre eles aqui. Nós vamos falar da Domingas. A Domingas, ela é a empregada da casa, ela morava num orfanato, e se eu não me engano, ela queria sair desse orfanato, e aí meio que entregaram ela pra essa família, e ela cresceu ali. Li na resenha que não era um orfanato, era um internato de freiras. Ela é uma personagem melancólica, eu gosto pra caramba dela. E o fim dela é assim... eu achei bem bonito. Eu vou dizer que é bem bonito. E aí a gente tem o narrador. O narrador, ele é um personagem que está presente na história. É por isso que é tão complicado tomar um partido pra mim. Porque a gente está vendo pela visão dele. E ele já tomou um partido. Ele é um personagem muito importante na história. E a gente descobre quem ele é, e a gente descobre várias coisas sobre ele. Acho que na metade do livro, se eu não me engano, então vale muito a pena você ler. Logo no começo do livro também, a gente tem uma conversa entre o Halim e o narrador, onde ele tá contando como as coisas aconteceram até chegar onde chegaram. Então a gente começa no presente, a gente volta pro passado, a gente vai pro presente, até chegar à vida adulta dos irmãos, onde coisas ainda maiores acontecem. Tudo é feito com uma riqueza de detalhes que é avassaladora. Foi um dos melhores livros que eu li
esse ano, e eu sei que a gente ainda tá em fevereiro. Não sabia que era um livro tão grande, assim, que era um livro tão premiado, tão conhecido. Aí eu fui lendo e eu fui entendendo o porquê de tudo isso. Mesmo que vocês não consigam ler agora, talvez, assim, por serem jovens, ou por não bater mesmo com o livro, ou porque, sei lá, compra ele. Sabe, compra. Espera uma promoção da Amazon e aí vocês compram. Tenta ler, não curtiu, não é pra você? Deixa ele ali na estante guardadinho. Alguma hora vai ser pra você. Queria parabenizar essa edição. Eu amo a Companhia das Letras e a Companhia de Bolso é, assim, uma delícia. Amo esses aqui, eu tô tentando comprar alguns pra fazer uma coleção. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu acho a diagramação boa, não é uma das melhores, eu confesso, mas, enfim, é um livro de bolso. Então, temos que incluir 7.000 palavras por minuto, é óbvio. Tem uma ótima ambientação, a contextualização é perfeita, os personagens são incríveis e maravilhosos, é um livro potente, é um livro, assim, a escrita, gente, é de arrepiar, eu juro por Deus. Poderia reler sem parar, que eternamente eu ia descobrir coisas novas e eu ia querer ler mais, e eu ia tomar partidos diferentes, talvez, ou não tomar partido nenhum. Eu gosto muito de livros que tratam de relações pessoais. Se você gosta, tipo, isso aqui é pra você com certeza. Eu só queria chegar aqui e falar assim, gente, eu estou obcecada nesse livro, ele é maravilhoso, eu não vou contar a história, mas vocês vão ter que ler pra descobrir, porque vocês têm que confiar em mim. Ele é sensacional. Confiem na escrita do Milton, confiem na capacidade dele, porque ele é muito bom, ele é muito sensacional, ele tem capacidade de fazer coisas maravilhosas. Eu estou louca pra ler outra coisa dele, pra saber se eu vou gostar também. É uma história envolvente, é uma história potente, é uma história real, é uma história que, assim, tem tudo pra vocês gostarem. Gente, eu acho que é isso, eu só preciso que vocês acreditem mesmo em mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Se tiver a opção de hypar também, peço pra que você hype, porque isso ajuda contas pequenas como a minha. Me sigam no Instagram também, @jovenlia, também se você quiser que eu volte com alguma saga e etc. É isso, gente. Um besito.